a série de comentários a respeito dos artigos do Código de Trânsito. O vídeo anterior que eu fiz a respeito do álcool, né, e direção. Então, para falar o que tem no Código de Trânsito a respeito da utilização de álcool, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês os artigos pertinentes a essa conduta. Então, os artigos são esses que estão aí na tela, que mencionam a utilização de bebida alcoólica ou outra substância entorpecente, psicoativa, que não podem ser utilizados quando a pessoa está dirigindo. O artigo 165, que é o clássico mencionado aí por todo mundo como o artigo que proíbe realmente beber e dirigir. Então ele fala que dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência gera uma infração gravíssima. A penalidade é de multa multiplicado por 10, é o valor da multa que está no artigo 258, 290 e poucos reais, e isso aí é multiplicado por 10, então quer dizer, já pula para quase 3 mil reais a multa por dirigir sob influência de álcool, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa correspondente a essa infração é o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, observado disposto nesse dispositivo aí. Isso quer dizer o seguinte: se tiver uma outra pessoa dentro do carro que não bebeu, ela pode se oferecer para dirigir e vai ser submetida também, muito provavelmente, ao teste do bafômetro, e se tiver tudo ok, a pessoa pode continuar seguindo ali com o veículo não vai ser preso. Agora, se não aparecer, se não tiver ninguém para dirigir o veículo, aí sim ele vai passar pela apreensão, né, reboque, aquelas coisas todas. O seguinte que menciona, o 276, ele fala que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o infrator às penalidades previstas no artigo 165, que é o que a gente acabou de falar. Então, se tomar uma cerveja, isso aí já for suficiente para ativar a medição, né, por meio de aparelho do bafômetro, então isso daí já configura o crime do artigo, a infração do artigo 165 do CTB. Existe uma disciplina, né, do CONTRAN a respeito das margens de tolerância. Então a resolução é essa aí, a 432, que dispõe, né, sobre os procedimentos adotados, etc. Então eu vou deixar o link da resolução na descrição do vídeo para quem quiser fazer a leitura na íntegra dessa resolução, que é bem esclarecedora a respeito dessas margens de tolerância, etc. Bacana? Outro artigo que menciona a respeito do álcool é o 277, que o condutor que se envolver no acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meio técnico ou científico, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. O parágrafo 1º desse artigo foi revogado e veio aí o parágrafo 2º, que trouxe outros meios de prova além do bafômetro. Então, no caso, imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração de capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. O que isso quer dizer? Que a pessoa não está ali numa situação de abordagem, alguém tira o celular, começa a filmar e percebe que o cara está falando embolado, que não consegue parar em pé, que tem uma série de questões, isso tudo abordado nessa resolução que eu acabei de citar. Isso tudo pode ser utilizado como prova de que a pessoa está sobre o efeito do álcool. Então, o meu ponto de vista é que a pessoa, obviamente, né, para estar dirigindo não pode ter bebido. Sendo assim, não vejo por que a pessoa não soprar o bafômetro. Porque nesse momento é a oportunidade que ela tem de efetivamente produzir a prova
de que ela não está sob influência de álcool. Então, eu não vejo por que não soprar o bafômetro, porque uma vez que seguiu esse procedimento, que fez o exame e apontou lá que a concentração é zero, não tem por que a pessoa se recusar a fazer por mero capricho. Não sei quais motivos levariam a pessoa a não querer fazer a prova efetiva da sua inocência ao deixar de soprar o bafômetro. É claro que para ser feito esse teste, você tem que pedir que seja aberto o canudinho onde a gente coloca a boca, que sopra, né? Que seja um canudinho que esteja ali inviolado e ser aberto na sua frente para você ter certeza de que alguém não jogou alguma coisa ali dentro, alguma concentração de álcool qualquer, para poder, sei lá, enfim, te incriminar de alguma forma. Não sei por que alguém iria querer fazer isso, mas é o que pode passar pela cabeça de alguém. Ou então, daquilo ali ser um canudinho que já foi usado por outra pessoa, obviamente você não vai querer colocar sua boca onde outra pessoa desconhecida colocou. Então, eu não vejo por que não fazer isso, mesmo porque se às vezes a pessoa tem algumas características que por alguns podem ser vistas como um estado de embriaguez, na realidade não há. Às vezes a pessoa fala embolado normalmente, não tem uma boa dicção, enfim, N outros motivos. Mas sendo possível fazer o exame, é bom que se faça para provar definitivamente a sua inocência no que diz respeito ao consumo. Tá? Agora, outra questão é o seguinte: as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165A do Código, elas vão ser aplicadas se a pessoa se recusar a se submeter a quaisquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo, ou seja, o teste, o exame clínico, a perícia ou outro procedimento para poder verificar isso. Ou seja, a pessoa não quer soprar o bafômetro, não quer fazer exame clínico, não quer fazer exame de sangue ou qualquer outro tipo de exame para constatar isso, aí ao invés de se aplicar o artigo 165, vai se aplicar o artigo 165A. Isso foi um mecanismo que o legislador criou para evitar as anulações que estavam ocorrendo das infrações referentes ao artigo 165. Por quê? A pessoa se recusava a soprar o bafômetro e aí era tomada toda essa providência. Depois ele ia na justiça e falava assim: olha, eu não fiz o teste do bafômetro, então não tem como provar que eu cometi a infração de dirigir alcoolizado. Então, por isso eu peço que seja cancelada essa multa. E muita maioria das vezes isso acontecia. Então, o legislador falava: bom, já que está acontecendo isso, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo dispositivo, no caso o artigo 165A, criando um novo tipo de infração, que é o que? A recusa em se submeter aos testes. Então, a recusa ela é muito mais fácil de provar, quer dizer, foi dada a oportunidade, você se recusou, gerou aquela infração ali. Do artigo 65A e não mais do 165. Então, judicialmente é muito mais difícil de se comprovar, de se anular o auto de infração. E aí o artigo 165A, ele fala exatamente isso: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, etc. A infração é a mesma, gravíssima, a penalidade é a mesma, multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a mesma coisa, e a medida administrativa também é a mesma. Ou seja, o artigo 165 e 165A são irmãos gêmeos praticamente, porque a única coisa que muda é que um é estar efetivamente dirigindo alcoolizado e fazer o exame para constatar, e o outro é se recusar a ser submetido a esse exame, né? Então, quer dizer, não adianta, se você se recusar ou se soprar e tiver com algum problema, obviamente as sanções vão ser as mesmas, as sanções administrativas vão ser as mesmas. O parágrafo único traz aqui que aplica-se tudo em dobro, né, a multa é aplicada em dobro no caso de reincidência no período de até 12 meses, ou seja, a infração, ao invés de pagar uma multa de 10 vezes, passa a ser uma multa de 20 vezes. Então isso daí vai pular para quase R$6.000
de multa no caso de reincidência dentro de 12 meses. Mas aí alguém pode dizer, mas e o direito à não incriminação, a não autoincriminação? Isso daí vem do artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, que foi assinado em 1969, e o Brasil foi signatário. Então, quer dizer, essa convenção ela faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. A questão da não autoincriminação, ela está no artigo 8º, no item 2, letra G, que fala o seguinte. Primeiro o item 2, depois a letra G. Toda pessoa acusada de delito tem direito que se presuma sua inocência enquanto não se comprova legalmente sua culpa. Todo processo, toda pessoa tem direito, durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Aí vem a letra G. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. O que isso quer dizer? Que é o princípio da não autoincriminação. Eu não quero só provar a fonte porque eu não sou obrigado a me incriminar. Né? Só que, veja bem, essa parte que está em negrito, ela diz acusada de delito. Isso está no campo do direito penal. O artigo 165 e 165A, na verdade o 165A, ele não tem uma pena criminal, ele tem uma sanção administrativa. Então a pessoa ela não pode invocar, pelo menos no meu ponto de vista, respeito obviamente às opiniões em contrário, porque o direito não é uma ciência exata, mas na minha opinião, esse direito de não autoincriminação ele não pode ser invocado para uma questão de ordem administrativa. Um ilícito administrativo, uma infração de trânsito. Isso aqui, no meu ponto de vista, se refere a crime. Eu não sou obrigado a produzir prova de crime contra mim mesmo. Né? Então, nessa situação, eu penso que não caberia invocar a Convenção dos Direitos Humanos para tentar fugir da aplicação do artigo 165A. A questão do crime de trânsito, ela está prevista no artigo 306, que é conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Perceba que a pena, ela traz uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Quando ocorre a constatação da alcoolemia na direção do veículo, ela, a princípio, aplica-se apenas o artigo 165. Mas se o valor encontrado da concentração de álcool for mais elevada, aí vai aplicar, em conjunto com o artigo 165, também o artigo 306. No parágrafo 1º ele fala o seguinte, que a conduta prevista no caput, ou seja, crime de trânsito, vai ser constatada por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Ou seja, se o bafômetro der 0,3, aconteceu o crime de trânsito. Se ele der menos de 0,3, se ele der 0,29 para baixo, aí não ocorre o crime de trânsito. Tá? Só que se a pessoa se recusar, aí ele sai do artigo 165, ele vai para o artigo 165A e o crime pode ser configurado com sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, que está previsto lá naquela resolução que eu citei anteriormente, a alteração da capacidade psicomotora. Então, quer dizer, a pessoa pode ser alvo de produção de prova de outros meios que não o bafômetro. Então, a pessoa bebeu muito e fala, eu não vou só para o bafômetro, porque aí eu vou estar me condenando, né? Porque eu bebi demais e aí incorri no artigo 306. Então, para não incorrer no crime, eu não vou só para o bafômetro. Ok. Aí sim pode ser invocada a questão da não autoincriminação, no meu ponto de vista. Entretanto, outros sinais podem ser utilizados como prova, ou seja, além do teste de alcoolemia, o toxicológico, pode ser feito mediante exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observando o direito à contraprova. Então, quer dizer, eu fiquei sabendo de uma situação de algumas autoridades entenderem que a pessoa poderia se recusar a fazer o exame de sangue e também de fazer o exame do bafômetro, né? E vai incidir só no 65A. Mas o exame clínico, algumas autoridades estavam entendendo ser isso obrigatório sob pena do crime de desobediência. Eu não penso ser caso de desobediência isso. Mas, por quê? Porque existem outros meios de prova que podem ser produzidos. Claro que nenhuma delas, pelo menos a princípio, um vídeo, uma prova testemunhal, não vai ser suficiente para aferir o nível alcoólico que existe no sangue, né? A quantidade de álcool que tem no sangue ou através do ar alveolar. Mas alguns indícios, né, existem estudos científicos demonstrando que determinadas características, se consideradas em seu conjunto, podem gerar uma conclusão, fazer uma perícia indireta dentro do processo penal para que seja constatado o teor. Se a pessoa, por exemplo, está num estado de coma alcoólico ou alguma situação parecida, não necessariamente estar desacordada, né, porque o coma tem os seus níveis, tem uma escala dos níveis de coma, vai de 3 até 15, dependendo das respostas que a pessoa, que o corpo, né, responde a certos estímulos. Então é possível aferir de alguma outra forma, de uma maneira indireta. Não sou perito para poder dizer com maior propriedade a respeito disso, mas certamente existem estudos e teses científicas capazes de, pelo menos por aproximação, se a pessoa tinha uma concentração muito superior, para poder incidir nas penas do artigo 306. Então, pessoal, dá para perceber que beber e dirigir é uma situação muito complicada, coloca todo mundo em risco, você mesmo, integridade física de terceiros, pode destruir uma família, né? Muitas vezes o álcool por si só já destrói a família, independentemente de estar na direção do veículo ou não, mas o importante realmente é obedecer isso daí para a gente ter um trânsito mais seguro, mais humano, e podemos aí circular com um pouco mais de tranquilidade, beleza? Qualquer dúvida estou à disposição, podem colocar aí nos comentários perguntas, dúvidas, sugestões para outros vídeos com outros temas e outras questões aí que a gente possa esclarecer para vocês. Bacana? Grande abraço.